Mestre, vamos para a próxima pergunta. Qual que é vou começando com você, depois o Eduardo, depois o Elton. Qual que é a diferença entre a capoeira carioca e a capoeira da Bahia? Bom, uma é no Rio de Janeiro, outra é na Bahia. Mas, mas estás falando de um modo geral ou em algum período específico histórico? Porque daí eu acho que as diferenças se... Não, do período histórico mesmo, Hoje em dia nós temos quase um mais, modelo hegemônico, né? mais nos estilos mesmo de antigamente. Esse antigamente é como antigamente. Porque a história recente da capoeiragem, quando houve um certo apagamento da importância da história da capoeira no Rio de Janeiro. E o modelo que hoje em dia é comum é um modelo hegemônico que tem, sem dúvida nenhuma, o protagonismo na Bahia. Porém, nem sempre foi assim, né? Então, E, nesse período que está muito bem explanado aqui na trilogia, principalmente no livro vermelho ali, da capa vermelha, mostra que a metrópole do Rio de Janeiro, tinha uma ascendência sobre os outros lugares do país bem maior. Então havia uma influência. Então, por exemplo, os modismos que surgiram no Rio de Janeiro acabavam reverberando para outros lugares. Então, o trabalho do Rafael Lotes, lá no início, né, pela sistematização da capoeiragem, depois a continuação com Mário Aleixo, com Jaime Ferreira, chegando até o Senhorzinho, nos deixa evidente que a capoeiragem no Rio de Janeiro ela era combativa. Ela tinha ela batia mais forte. Até o Jaime Ferreira fala num jornal que ele está trazendo capoeiristas baianos para que o Rio de Janeiro conheça uma outra forma de praticar a capoeiragem ao som do berimbau, inclusive tem a foto do berimbau no jornal, dizendo que no Rio de Janeiro se batia muito forte e que isso não trazia alunos para a academia. Então ele está trazendo esse pessoal da Bahia para ver se batendo mais de leve as pessoas, né, gostam mais da capoeira e começam a participar. Mais tarde, o próprio Senhorzinho tenta desenvolver sapatos acolchoados para poder fazer algo semelhante com o que se fazia com as luvas do boxe inglês, com os pés, para lutar capoeira sem machucar tanto as pessoas. Talvez aí esteja uma pista também por que no Rio de Janeiro não houve uma continuação no sentido de ter professores de capoeira daquele estilo, porque as pessoas se machucavam bastante e depois, quando iam fazer outras atividades, eles acabavam se distanciando da capoeira, pelo peso que era treinar. Então, basicamente, e aí nós estamos falando da capoeiragem, notem, capoeiragens, né? São estilos diferentes, possibilidades diferentes de encarar a capoeira. E no Rio de Janeiro tinha uma pegada mais forte, assim, ela era mais voltada realmente ao combate, né? E isso, na minha opinião, seria a distinção primeiro. E um outro aspecto é que ela, no Rio de Janeiro, ela não estava tão voltada aos elementos ligados à cultura religiosa, estava ligado à cultura como um todo, a cultura negra, enfim, mas não tinha elementos tão marcantes no sentido religioso e musicais, né? Então, o modelo que se desenvolveu durante esse período desse processo e que mais tarde teve também um apoio muito grande dos órgãos de turismo, no sentido de divulgar aquilo como uma coisa positiva e que fosse relacionado a uma brasilidade que naquele momento histórico estava muito aflorado, né, nas discussões. Então, se criou um modelo mais lúdico, mais brincante, tanto é que se chamava a capoeira na Bahia de brincadeira, de vadiação. E o modelo carioca, por ter migrado das ruas para os ringues aqui não só no sentido de combates como espetáculo, mas também com combates militares, no ambiente militar, da polícia, na marinha, no exército, né? Então, na minha opinião, essa seria a diferenciação mais evidente
esses dois estilos de capoeira. Isso estamos falando nas primeiras décadas do século XX, até as primeiras décadas do século XX. E lá para cá, a capoeiragem original, carioca, né, acabou migrando para uma nova identidade, daí se aproxima realmente do modelo consagrado, né, que conhecemos hoje como uma capoeiragem de origem da prática baiana. Bora, Eduardo. O Rio de Janeiro, no século XIX, é a capital da capoeira. Título que vai perder para a Bahia a partir dos anos 30, principalmente anos 50 do século XX, quando muitos capoeiristas baianos vêm para o Rio de Janeiro. Arthur Emídio, por exemplo. Então, eu acho que a capoeira da Bahia, até o começo do século XX, eu acho que ela é que se assemelhava mais a essa forma ancestral africana. O tipo de jogo, ela não é, como o Cabeleira falou, a brincadeira, a vadiação, porque o Rio de Janeiro tem uma história muito peculiar justamente por ser capital. Então, é uma cidade de vanguarda, de moda, que recebe todo tipo de influência cultural do exterior, da França, das elites europeias, a questão dos métodos ginásticos, essa questão do grande fluxo de gente no Rio de Janeiro, não só de africanos, mas a partir de 1850, como eu falei, um grande fluxo de europeus que vão se misturar bastante com essa população de origem africana, as elites das Forças Armadas que estavam sediadas na capital, a elite intelectual, a universidade, a burocracia estatal do Império, depois da República. O Rio, então, além dessa projeção nacional, é onde o Rio pensava o resto do Brasil, justamente por ser capital, influenciava. Então, todas essas elites intelectuais, políticas, militares, econômicas, estavam no Rio de Janeiro. Já na Bahia, me parece que preservou-se melhor a ancestralidade africana, não se usava tanto a capoeira para briga, não se pensou ela como método ginástico, não se pensou como luta até o comecinho do século XX. Isso depois vai influenciar Mestre Bimba, os cariocas, né, vão influenciar o Bimba, e ele também, por iniciativa própria, estudando os métodos ginásticos. O Bimba era um homem à frente do seu tempo na Bahia, e ele vai tentar modernizar essa capoeira baiana. Lembrando que na Bahia chamava-se o capoeirista de angoleiro. A Bahia também recebeu um grande fluxo de escravos de Angola, dessa área de Benguela, né? Mas não passou por todo esse processo, essas influências que o Rio de Janeiro passou, inclusive dessa urbanização exagerada, caótica, que tem muito a ver com esse florescimento da capoeira carioca no século XIX, inclusive como forma de resistência contra a violência das elites por meio da polícia, e também esse desenvolvimento de as maltas, né, cada uma com seu bairro, defendendo, invadindo os outros, essa rivalidade toda. Acho que por esses fatores diferenciam a capoeira do Rio da capoeira baiana, que tem uma origem, ambos têm uma origem africana, mas que sofre transformações no Rio bem peculiares, sofrem bem intensas e peculiares. Esse é o meu ponto de vista. Fala, Eu Elton. estou dizendo que uma é melhor do que a outra, até porque a da Bahia depois vem influenciar uma capoeira moribunda. A capoeira está desaparecendo no Rio de Janeiro. Graças a essa capoeira da Bahia, a capoeira não vai morrer no Rio. Elton. Não, perfeito. Fala, Elton. De forma bem resumida, a capoeira do Rio era mais objetiva, né? Então, ela já foi aí forjada nas batalhas das maltas, uma herança das maltas, chega no século XX, né? Ela sai das ruas, né? Migra para as academias, das academias ela migra para os ringues, né? E tem esse embate aí com outras modalidades, então se torna uma luta muito mais voltada para a objetividade,
Os golpes são muito contundentes. O trabalho, né, de sparring, ele é diferenciado da capoeira baiana, né, que tem mais a ver ali com uma brincadeira, vadiação. Não que não existissem lutadores na Bahia que fossem bons lutadores de capoeira, mas o objetivo do Rio de Janeiro sempre foi ali mostrar efetividade, superioridade física, até mesmo contra outras modalidades estrangeiras que chegavam aqui, né? Você tem o desafio do célebre Siríaco contra o japonês Sada Miyako, que era um representante do jiu-jitsu, foi contratado pela Marinha, história que todo mundo conhece, né? O primeiro grande desafio ali da capoeira, onde o Siríaco acaba nocauteando o japonês. Então era mais ou menos uma cultura, né, desses pioneiros. Tem também muito complemento, né? É bom lembrar que no Rio de Janeiro esses capoeiristas eles também se destacavam em outras artes marciais, em outros métodos de combate. O Maraleixo, ele dominava a capoeira, mas também dominava o jiu-jitsu, né? Conhecia o Savate, o filho do Marechal Floriano, o Zeca Floriano, que foi um grande lutador, né? Usou a capoeira nos ringues. Ele também era um grande lutador de wrestling, né? Grande boxeador, foi um dos pioneiros no boxe. O Jaime Ferreira, né? Também outro grande representante da capoeira, também tinha esse conhecimento, né, de outras artes marciais, de outros métodos de combate. E também se buscava muito aperfeiçoar, né, a capoeira através de outros métodos de educação física, né? Você tem o método sueco, o francês, alemão, enfim, complemento, né, desses métodos padronizou, né, um método de capoeira, e isso fica bem visível, tanto nos confrontos da capoeira carioca contra a capoeira baiana, existiram alguns ali no começo do século, né, quanto até você olhar, né, fisicamente esses capoeiras, né, os capoeiras do Rio eram sempre muito mais avantajados, né, fisicamente, desenvolvidos, musculosos, né. O capoeira ali da Bahia, né, com uma forma física, né, mas bem mais modesta. Então, quando a capoeira acaba migrando, né, para os desafios, né, ela recebe todo esse complemento, né, de outras artes e acaba mudando ali um pouco o foco e se torna muito mais objetiva. O pessoal chama de capoeira dura, né, porque realmente era uma capoeira muito difícil de se treinar e talvez seja, né, um dos motivos aí que acabou ficando, né, cara, poucos alunos do Senhorzinho. Quando o Senhorzinho morre na década de 60, né, grande parte dessa capoeira morre com ele. Então ele tem alguns alunos ali espalhados ali, principalmente pela Zona Sul, mas era um treinamento muito duro, né, um treinamento muito rigoroso comparado à capoeira baiana, né. Tinha muito mais, tinha um autocontrole muito maior, né. O Jaime, ele explora muito isso quando ele sai do Rio de Janeiro, ele era conhecedor da capoeira carioca, ele vai para a Bahia e vê um outro tipo de capoeira, né, onde você pode jogar e não se machucar. Então ele acaba trazendo essa forma para o Rio de Janeiro, no começo dos anos 30. Eu posso lutar com você sem se machucar, né? E ele ainda diz, né, que a capoeira carioca, devido a essa forma muito contundente, né, acabava afastando os alunos, né, os praticantes. Então ele traz essa nova forma para o Rio de Janeiro e os próprios cariocas estranham um pouco, né, essa coisa de você, né, bater sem bater, né, lutar sem lutar. Estavam muito acostumados ali ao confronto, ao contato total. Aí na década de 50, você tem um êxodo dos baianos para o Rio de Janeiro e vai se desenvolver, né, cara. Eu falo muito que tem uma mistura, né, dessa capoeira baiana com a capoeira carioca, que acaba se desenvolvendo ali, mas é um assunto para um outro papoeira. Ela acaba se tornando hegemônica nesse modelo que conhecemos hoje. A capoeira carioca, ela meio que fica extinta, né, esse estilo de capoeira, mas ela sobrevive de alguma forma, isolada, em técnicas isoladas, né, isoladamente, em outros modelos de artes marciais, né, outras formas de defesa pessoal, e no próprio MMA.
A gente mostra muito isso no livro, né? Essas técnicas de tão eficientes, né, que eram, acabam sendo absorvidas por outros lutadores de outras modalidades, né, e chegam até os nossos dias. Beleza, pode falar, mestre. O Elton destacou um aspecto bem importante, que é no Rio de Janeiro, naquele período, né, nós estamos falando desde as primeiras décadas do século XX, havia uma preparação física para se jogar capoeira, né? Então, levantamento de pesos, corrida, conhecimento de outras lutas, né? Que era diferente da vadiação que acontecia, por exemplo, em Salvador, né? As pessoas brincavam de lutar. Então, o objetivo era diferente, né? A preparação de um lutador era diferente do jogador do Angola, né? Daquela coisa mais brincada, né? Então, você ressaltou bem aí essa questão da preparação, que enquanto que no Rio de Janeiro as elites eram chamadas de sportmen, né? Então, pessoas voltadas ao treinamento físico, na Bahia era chamado de capadócio, né? Vagabundo, malandro, porque brincavam, faziam a vadiação. Então, isso aí também demonstra uma diferença, né, do que seria a capoeira carioca, muito mais voltada a uma eficácia combativa, aí já não mais tanto das ruas, né, mas sim dos rings. E isso envolve a preparação física. Então, esses pioneiros ali, Rafael Lotos, o Jaime Ferreira, o Senhorzinho, eles tinham essa preocupação também de haver uma preparação para as lutas. E isso fica claro nos desafios da capoeira contra o jiu-jitsu e outras modalidades que se enfrentaram nos rings. Na verdade, eles não admitiam, né, que os alunos não tivessem esse complemento, né, essa preparação antes de iniciar, devido à forma dura mesmo do treinamento da capoeira, né? Então você tinha que ter essa preparação para poder praticar. Isso fica muito evidente, né, quando você pega as fotos dos desafios onde os capoeiras cariocas estão no ringue, né, de frente com os capoeiras baianos. Você vê, né, a carioca muito mais, né, desenvolvido fisicamente, né? O Cirandinha era, né, muito forte. O próprio Senhorzinho, já com uma certa idade, né, uma idade avançada, o Senhorzinho era muito forte, né, cara? Era um sujeito que alguns relatos, né, de algumas pessoas falam que só na pegada do Senhorzinho você já sentia dor, né? Devido à força física que ele tinha. Campeão de queda de braço, né? Era campeão de queda de braço, então tinha essa preparação aí, que era um complemento. Acho que o Elton deu uma travada. Ele fazer a próxima pergunta, né? Por que tentou se modernizar a capoeira? Quer começar, mestre? Acho que eu vou remover o Elton e colocar ele de novo, mas pode respondendo, mestre. Essa ideia da modernização e da própria sistematização, eu acho que corre em paralelo ao que acontecia em vários lugares do mundo. Então, muitos intelectuais ali na virada do século ali estavam com um certo ufanismo nacionalista. Então, era interessante para os estados terem uma identidade nacional. Então, isso aconteceu no Ocidente e no Oriente, com a questão da pólvora, né, principalmente das armas de repetição. Muitas das estruturas marciais se transformaram em artes marciais, né, se transformaram em esportes de combate, migraram para um outro formato para tentar sobreviver. Então, isso aconteceu com o Savate, aconteceu com o Karatê, aconteceu com o Wushu, enfim. Várias modalidades de combate sofreram mutações, algumas desapareceram por completo e outras tiveram a sobrevivência garantida, não só como esporte, mas também nos ambientes militares, né? Por exemplo, o savate era usado pelo exército francês, né? E então essa tentativa de
de modernização passava pela criação de uma pedagogia, né, de um sistema de ensino e de uma padronização dos elementos constitutivos daquele tipo de luta. Então, se criaram, por exemplo, os almanaques, né, os manuais, isso era comum naquele período para que houvesse a identificação daquela luta com o país. Então, era sempre nos textos falando sobre essa possibilidade de acontecer com a capoeiragem, se faz referência ao savate. Por que na França tem o savate, tem o boxe inglês, e nós não temos uma luta nacional? A capoeiragem é essa luta nacional. Então, vários intelectuais, militares, pessoas que têm uma possibilidade de escrever e de se comunicar, começam a fazer uma campanha também no sentido de popularizar essas práticas com uma tentativa de identificação, né, identitária, né, como um certo ufanismo nacional. A capoeira, como é próxima à água, né, já dizia o grande mestre de capoeira, o Li Jianfan, conhecido aqui como Bruce Lee, né? Ele diz, be water, my friend. Eu acho que essa definição para a capoeira é perfeita. A capoeira é como a água também. Ela não se pode segurar, ela se adapta aos lugares. Então, independente dos esforços das pessoas para colocarem a capoeira nessa ou naquela caixinha, esse processo dinâmico de atualização, de transformação, ele vem acontecendo naturalmente e, claro, com a interferência da humanidade, né? Então, algumas pessoas tentam desenvolver métodos e sistemas próprios para ter, de alguma forma, um retorno em cima disso. Mas os capoeiristas, na maioria das vezes, né, fazem isso porque realmente amam a capoeira e tentam fazer com que ela sobreviva. Eu acredito que nesse período histórico, foi além desse ufanismo nacional, também tinham aquelas pessoas que gostavam realmente da prática da capoeira, que se encontravam, né, nesse mundo alternativo que era a capoeiragem, e queriam que outras pessoas tivessem acesso a isso também. E, claro, também ganham os trocados. Então, esse esforço também para patentear um sistema também tem um sentido até de sobrevivência mesmo, né? Eu vou carregar pedra, eu vou dar aula de capoeira, né? Eu prefiro dar aula de capoeira. E aí, a própria situação do Rafael Lotus, não sei se o Eduardo quer comentar, ou quando é o voltar, ele começa a dar aulas de capoeira porque ele é conduzido a uma situação onde ele fica desempregado por causa de um embate que ele tem com o filho de um governador, e ele acaba por perder o emprego, né, como ele controlava pragas, né, e insetos. Ele perde o emprego e ele passa, então, a dar aulas de capoeira. Então, eu acredito que várias situações aí individuais, né, levaram as pessoas para esse esforço. Mas, principalmente, um esforço das elites intelectuais daquele período histórico, que buscavam uma identidade nacionalista, né, no sentido de exacerbar a brasilidade das coisas. Então fazem esse esforço para que a capoeira tenha uma dinamização no seu processo. Notem que não era um esforço diretamente aberto às populações, mas sim uma tentativa de sistematização, mas também de controle do que estava sendo feito, para saber exatamente quem fazia capoeira e como fazia, quem eram as pessoas, né? Então, grosseiramente, né? Claro que isso é uma discussão bem mais profunda, mas grosseiramente eu acredito que é nesse viés. Vale, Eduardo. Como o mestre Capeleira associou muito bem, formação, a esportivização dessas artes marciais e transformação
e métodos de ginástica está diretamente ligada ao nacionalismo que vinha já do século XIX, um nacionalismo que, inclusive, vai, de certa forma, levar à deflagração da Primeira Guerra Mundial. Então, no caso americano, os Estados Unidos tiveram um impacto depois da Guerra de Secessão. A partir daí vão se desenvolvendo economicamente e, em termos de lutas e artes marciais, eles praticamente nacionalizam o boxe e o wrestling, o catch wrestling inglês, que se transformam em esportes praticamente americanos e vão ser ensinados nas academias militares. No caso do Brasil, o Brasil, com a República, a partir de 1889, tem coisa melhor do que você dispor de um esporte nacional como a capoeira para você desenvolver e apresentar como, inclusive, ginástica nacional. Então, essas elites brasileiras estão situadas principalmente no Rio de Janeiro, elites militares, intelectuais, elas, até para continuar mantendo a capoeira viva, tentam esportivizá-la, tentam transformá-la num método de ginástica nacional, aproveitando todo esse conhecimento dos métodos ginásticos europeus. Então, daí que veio essa tentativa de se modernizar a capoeira. Em linhas gerais, é isso. Bacana. O Elton, acho que bobear, acho que pode ter acontecido alguma coisa no celular dele de falta de bateria, ele reiniciou. Espero que o pessoal que esteja gostando da live, ela não está terminando não, ainda tem algumas perguntinhas aí para a gente fazer. E a nossa tentativa é fazer um documento histórico, né, algo assim, definitivo, né, como se fosse um dossiê mesmo sobre a história da capoeira no Brasil. Como eu disse, eu como leigo no assunto e 3 especialistas, então todas as perguntas que eu estou fazendo aqui são justamente para deixar para os especialistas falarem, não existe nenhuma opinião da minha parte sobre o assunto, eu estou aqui realmente para aprender e ceder o espaço para eles e eles, com o conhecimento deles, falar sobre isso. Espero que vocês estejam gostando da live, eu estou gostando bastante, é um aprendizado, né? E olha a importância da capoeira, né? A gente falando desde a época dos escravos, depois sobre a Guerra do Paraguai, a gente está falando de vários momentos históricos e a capoeira está dentro, então ela é um patrimônio nacional que a gente tem que valorizar bastante. E eu já me comprometo aqui, eu já entrevistei o mestre Hulk, né, que é um capoeirista do Rio de Janeiro famoso, que ganhou aquela famosa luta contra o Amaury Bittetti do jiu-jitsu. Entrevistei o Felipe Verdun, que é discípulo do mestre Camisa, ele é irmão do Fabrício Verdun, né, o um grande campeão de MMA, e estou entrevistando o mestre Cabeleira agora, né? Uma honra, e estou só aprendendo. E já fica aqui o convite para a gente fazer uma próxima live com o mestre Cabeleira presente também e alguns outros mestres também, para a gente falar sobre o atual momento da capoeira, sobre não só sobre história, mas do atual momento também. Eu me comprometo aqui a ceder esse espaço, seria uma honra conversar com outros mestres também. Você topa, mestre? Claro. Se for para ajudar, estou dentro. Tranquilo. Como o Elton não voltou até agora, acho que eu vou passar para o próximo tema. Aí, quando ele voltar, eu faço a pergunta se ele tem alguma coisa para acrescentar. Até porque a gente já está indo para 2h20 de live, e, se eu não me engano, são 3 horas o limite, mas ainda dá tempo a gente fazer aqui, pelo que eu estou vendo. Qual que foi o envolvimento dos Gracies com a capoeira? Aí eu já vou deixar para a galera que conhece o assunto, né? Eu só vou dar uma pitada, né? Que os desafios, de forma geral, quando começaram a acontecer no Brasil, tinham no público dos capoeiras uma maior contingente de lutadores que tinham no Brasil. Então era natural que houvessem esses confrontos com a capoeiragem, né? Porque eram os lutadores que se apresentavam. Mas para não dizer muita besteira, eu passo a palavra para o Eduardo, que eles têm uma pesquisa muito, muito, muito consistente em relação a isso, fartamente documentada, né? Não só com texto, mas também com fotografias, e enfim.
Então, para eu não dizer nenhuma besteira, eu fico Bom, calado. vamos lá, então. A primeira geração Gracie, né, os 5 irmãos, estava atenta a tudo que acontecia no mundo da luta, tudo que era de vanguarda no mundo da luta. E eles tiveram alunos capoeiristas de alto nível, tiveram convívio com grandes capoeiristas, como o capoeirista Zé Maria, que era, a própria imprensa da época fala, que era uma presença constante na Academia Gracie, logo que ela é inaugurada nos anos 30. Jaime Martins Ferreira, grande mestre da capoeira baiana e carioca, foi o discípulo amado de Carlos Gracie, como os jornais falavam. E então já tinha um intercâmbio muito forte com capoeiristas, os Gracies e capoeiristas, selecionando todo tipo de técnica poderia ser útil no aperfeiçoamento do jiu-jitsu, sobretudo nas lutas de vale tudo. Os Gracies também deram aula na Polícia Especial nos anos 30. A Polícia Especial tinha muitos instrutores que tinham sido formados por Mário Aleixo no Exército, na antiga Escola de Educação Física de Realengo. Mário Aleixo apresentou o método dele para os militares, que era um método híbrido do jiu-jitsu que ele aprendeu com Conde Koma e com Sada Miyako, e da capoeira, muita dela vindo ainda das Maltas, a capoeira de combate. Então, Aleixo é o pioneiro desse sincretismo do jiu-jitsu com a capoeira. Esses instrutores, eles vão conviver com os Gracies na Polícia Especial. A Polícia Especial foi criada por Getúlio Vargas como uma polícia de elite. Deixa eu só completar, Cabeleira. Uma polícia de elite, e dentre os seus membros havia muitos atletas, sobretudo lutadores e instrutores de artes marciais. Cabeleira, complementa. Eu só fazer aqui um adendo em relação ao Mário Aleixo, que ele também levou o Conde Koma, né, a conhecer a capoeira. Sim, tem um relato do próprio Aleixo de que ele levou o Conde Koma para uma demonstração de capoeira, e o Conde Koma ficou impressionado com aqueles movimentos de rasteira, de derrubar com as pernas o adversário sem precisar agarrá-lo. E teria treinado também a capoeira, isso com o mestre Zé Maria, que anos depois vai estar, nos anos 30, na Academia dos Gracies, acompanhando os treinos e acredito que até ajudando nos treinamentos. Infelizmente, a informação é muito escassa. Então, no livro, nós mostramos várias dessas técnicas dessa capoeira do Rio de Janeiro que foram incorporadas ao jiu-jitsu. Hélio Gracie era um indivíduo de grande flexibilidade, tinha muita facilidade em dar chutes, os chutes da capoeira, os chutes altos. Existem as mais variadas contribuições da capoeira no jiu-jitsu e também na luta livre. Ele era conhecedor da luta da capoeira. Temos a baiana. A baiana, de certa forma, já existia no jiu-jitsu, ou chamado de morotegari, né? É um tipo de queda. A levantada técnica, ela vem da capoeira, é adotada pelo jiu-jitsu. O pisão também, que pode ter sofrido também algum tipo de influência do savate. Acredito que até o famoso tiro de meta também veio da capoeira, um chute potente, baixo no joelho, na canela. E golpes como bofetada, acredito que a levantada, e acredito que até algumas técnicas de entrelaçamento das pernas no adversário que está em cima para ele cair, podem ter vindo da capoeira, porque a capoeira carioca era rica nesses movimentos. Então, resumindo, foi essa a contribuição da capoeira ao jiu-jitsu, ao vale tudo e também à luta livre. Fazer a penúltima... Não, na verdade, tem uma pergunta que eu ia fazer, mas eu acho até que é um pouco repetitiva, mas talvez até para a gente dar o tempo para o nosso amigo voltar, que acho que nas respostas que vocês deram, vocês já tocaram no assunto, mas eu ia fazer uma pergunta específica sobre ela, que foi sobre o declínio da capoeira carioca, né, daquela capoeira antiga que a gente está falando.
Fala um pouco sobre isso. Cabeleira. Bom, aí já vem a própria justificativa que a gente falou ainda há pouco, né? Que a capoeira carioca ela era voltada realmente aos aspectos combativos. Então era uma capoeira mais pegada, os golpes eram colocados para atingir o adversário, exigia uma preparação física para aguentar as pancadas. Os golpes não eram tão altos como são hoje em dia, não visavam tanto a parte superior do corpo, mas os chutes eram um pouco mais baixos. Se concentravam nas quedas para a pessoa ficar numa posição menor e aí poder desferir aqueles mesmos golpes baixos, mas aí com a pessoa, vamos dizer, sentada no chão, já atinge a cabeça com mais facilidade. Então, visualmente, essa capoeira não era tão atrativa, porque era realmente voltada ao combate. Então, né, se passava uma impressão de violência desmedida. Quando começou a haver a comparação da capoeiragem carioca com a capoeiragem baiana, como, por exemplo, houve um evento de se apresentaram os alunos do mestre Sinhozinho e em seguida se apresentaram os alunos do mestre Arthur Emídio. O pessoal do Sinhozinho já entrou com faixa nas mãos, com protetor bucal e pancadaria para todo jeito, ficou todo mundo assim meio assustado. Quando entrou a galera do Arthur Emídio, mestre Arthur Emídio, fazendo aquelas evoluções, aquela acrobacia, isso está documentado em jornal, né? Então foram ovacionados e enfim, quase que levados a ídolos, né? Pela plasticidade da coisa. Então, acreditamos que essa foi uma das motivações para a diminuição do interesse pela capoeiragem carioca. Outro fator importante é que as escolas cariocas, desde Rafael Lopes até Sinhozinho, não produziram novos professores. Não se desenvolveu novas turmas de professores daquele tipo de capoeiragem. Então, passou a ficar mais difícil adquirir aqueles conhecimentos para perpetuar aquele estilo. Compensação, o lado lúdico da capoeiragem baiana cada vez conquistava mais adeptos e incentivado também por uma estrutura governamental que dava holofote, né, a maneira de ser do baiano, as praias, enfim, ao turismo de uma forma geral. Então, aquele modelo de capoeiragem se tornou mais atrativo do que o modelo carioca. Então, isso também contribuiu pela diminuição do interesse. Porém, eu computo como primordial a falta de novos professores e novos elementos, né, que fizessem essa divulgação da capoeiragem carioca, o que não aconteceu com os baianos, que é ao contrário. Com o êxodo dos mestres baianos para outras regiões do Brasil, eles levaram esse modelo baiano e até mesmo no Rio de Janeiro, como a gente citou no caso ali do Jaime Ferreira, que trouxe também baianos para mostrar a capoeiragem, esse modelo acabou se tornando hegemônico, né? Por essa condição que o Alto destacou antes, de não machucar a pessoa, de a pessoa continuar treinando sem haverem riscos maiores. Eu destaco também que houve um período na história que cuidar do corpo era considerado crime ou pecado, né, que a pessoa não deveria... e esse período em que acontecem as transformações mais bruscas na capoeira é um período que está se readaptando a essa condição de cuidar do corpo. Então, acredito que isso também pesou no momento de escolher uma modalidade que não ia machucar tanto a pessoa. Então, a capoeiragem carioca ficou restrito apenas a um grupo menor de entusiastas, de lutadores. E, aos poucos, essas pessoas foram envelhecendo e, por não passarem esses conhecimentos adiante, isso foi se esvaindo. Também lá
no período pós-Malta, também a repressão policial foi muito mais forte no Rio de Janeiro do que em Salvador, né? Salvador e Recôncavo Baiano. Ali a repressão foi um pouco menos violenta e não houve tanta deportação dos capoeiras. Então, isso acabou criando uma situação específica naquela região que permitiu a sobrevivência daquele modelo, diferentemente do que aconteceu no Rio de Janeiro. Quer complementar alguma coisa, Eduardo? Sim, rapidamente. O declínio da capoeira carioca começa na última década do século XIX. Lembrando que eu falei que no século XIX, Rio de Janeiro era a capital da capoeira, mas com a perseguição implacável do Sampaio Ferraz no primeiro ano da República e outro processo com a urbanização do centro do Rio, a modernização do centro do Rio, que vai destruir, deslocar aquelas populações daqueles cortiços, daquelas habitações periféricas onde florescia a capoeira, da onde viam os capoeiristas. Isso também vai ser um golpe muito forte na capoeira. O prefeito Pereira Passos, que vai deslocar grandes contingentes dessas populações que vão ter que procurar novas habitações segmentadas por todo o Rio de Janeiro, nos morros principalmente. O próprio prefeito Barata Ribeiro, que vai botar abaixo o famoso cortiço do Cabeça de Porco, que era uma espécie de, como é que eu vou dizer, um quartel-general, não, um berço ali daquela capoeira carioca. Ele vai desalojar essas famílias, e o Cabeça de Porco era gigantesco. Então, aquele pessoal que tinha todo um laço de vizinhança, de parentesco e até étnico, né, de ancestralidade africana e também portuguesa, esse pessoal vai se dispersar por novas áreas do Rio de Janeiro, vão, de certa forma, favelizar, começar a intensificar o processo de favelização do Rio de Janeiro. Eles vão habitar outras comunidades que não têm infraestrutura nenhuma, vão ter outras preocupações. Então, esse processo da urbanização do Rio de Janeiro, da virada do século XIX para o século XX, também é um fator muito importante a se considerar nesse declínio da capoeira carioca. Quer complementar, Elton? Não. Vai lá, mestre. E tem também, claro que numa proporção muito menor, mas também tem a participação da introdução do futebol no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, ali para substituir a capoeiragem. Então, antes as pessoas brincavam de capoeira nas esquinas e acabam vindo numa proporção menor, substituindo isso pelo futebol também. E o futebol incorpora várias coisas da capoeiragem, como o apelido, os caxinguelês, né? Enfim, se benzer na hora de entrar no campo, o pé na lua, não é pé na lua que eles chamam no futebol, é outra, voleio, enfim, alguns movimentos que acabam migrando da capoeiragem para o próprio carrinho, né? A cabeçada, enfim. Então, volto a insistir, numa proporção menor, mas também havendo todo um direcionamento para que se diminuísse o interesse pela capoeiragem no Rio de Janeiro, por ter esse aspecto mais marcial, por ser mais lúdica na Bahia. Então lá conseguiu sobreviver essa modernização, vamos dizer, do Brasil. Vai lá, Elton. Na Bahia, por ser exótico, ela conseguiu sobreviver mais. Desculpa aí, mestre, achei que você tinha terminado sua explicação. Você me desculpa. Vai, Elton, sobre o declínio do estilo da capoeira carioca, daquela antiga. Desculpa aí, cara, o sumiço. Meu gato acabou fugindo aqui, desmontou a gambiarra, a casa está em obra, então eu vim aqui para fora para poder ficar mais tranquilo. É muita bagunça lá dentro. Ele acabou fugindo, derrubou tudo aqui, tive que montar tudo de novo. Tá fugindo, tá na chuva agora. Bom que você voltou. Mas o declínio ele acontece, né, vamos dizer, com essa hegemonia da capoeira baiana. Você tem um êxodo, né, na década de 50, você tem muitos professores,
Ao contrário, né, da capoeira carioca, como o Cabeleira havia destacado. Quando o senhorzinho morre grande parte da capoeira com ele, porque era o senhorzinho que fazia, né, todo esse esquema de ensino, ensinava num clube, ensinava no outro, treinava lutadores para competir não só na capoeira, mas, né, em eventos também de vale tudo. Enfim, quando ele morre, ele deixa, né, alguns poucos alunos, e vale destacar também que os alunos do senhorzinho, né, não treinavam capoeira para dar continuidade a esse trabalho. O senhorzinho tinha alunos aí que eram campeões de outras modalidades, né, corredores, nadadores, levantadores de peso, ginásticos, políticos, né, teve ex-governador que foi aluno do senhorzinho. Enfim, o próprio Tom Jobim, né, músico, era aluno do senhorzinho. Então, você tem uma deficiência muito grande, né, de professores. Alguns professores ainda vão até ali próximo à década de 80, né? O próprio Hermani deu aula de capoeira até a década de 80, chegou a formar algumas pessoas, mas isso acaba sendo realmente absorvido por esse movimento hegemônico, né? Esse modelo que se tornou hegemônico, que veio da Bahia. É um modelo com berimbau, é um modelo que, por mais objetivo também que ele seja, né, é um modelo mais lúdico, se você comparar, né, ao modelo carioca. O modelo carioca, lembrando que você não tinha nem instrumento musical, né, você treinava ali os movimentos para pancada. Então, era manopla, né, você treinava em saco de pancada, você treinava em alguns bonecos. O senhorzinho chegou a desenvolver esses bonecos de treino que você tem hoje, né, o Bob, o famoso Bob. O senhorzinho já havia desenvolvido alguns bonecos desses, né, para o pessoal poder treinar. E fora, né, a dureza também, que era o treinamento, né, a forma muito dura de você se preparar para esse tipo de treino. É claro que no meio do caminho, o Cabeleira falou das botinas um pouco mais macias, né, para você poder praticar os chutes, entre outros elementos aí que o senhorzinho foi trazendo do boxe, do próprio Savate, né, para poder suavizar esse tipo de treinamento. Mas, realmente, se você comparasse, né, com o treinamento da capoeira baiana, né, o próprio Jaime foi um visionário lá atrás, né, o Jaime falava, desse jeito que vocês estão treinando, não vai ter aluno. Então, você bate forte no aluno, o aluno vai embora. E a gente aprendeu a desenvolver aqui como se faz na Bahia. Ou seja, eu bato no aluno moderadamente, né, de modo que ele pode voltar no outro dia para treinar sem problema. Então, foi um dos principais motivos, né, essa capoeira realmente desaparecer. Mas ela acaba sobrevivendo, né, de forma isolada dentro desses sistemas de combate, dentro do próprio Vale Tudo, né? Você vai encontrar muito disso. A gente dá um exemplo, na verdade a gente dá vários exemplos dentro do trabalho. Você tem dentro do Vale Tudo vários movimentos, né, várias manobras, eram chamados também de recursos. Esses movimentos são chamados de recursos, que são adaptados, são absorvidos por outras escolas. A escola Gracie, por exemplo, absorveu muito desses movimentos. Você tem bastante movimento que era da capoeira carioca, que foi absorvida dentro ali do método de defesa pessoal Gracie, dentro da própria preparação para as lutas de vale tudo, né? E os outros praticantes também, praticantes da luta livre, praticantes do taekwondo. A gente sempre fala no grande Flávio Molina, né, que é um ícone da luta em pé, né, um precursor da luta em pé. Elton, só um minuto, que até corroborando o que você está falando, desculpa te interromper, o DST, claro. Jeremias, escreveu levantada técnica e pisão realmente muito parecido com a execução da capoeira com a do jiu-jitsu. A levantada técnica é realmente uma técnica, né? Um recurso que acabou sendo adaptado, acabou sendo absorvido pelo jiu-jitsu, por outras escolas. Não só o jiu-jitsu, você pegava o pessoal da luta livre, você pegava um pessoal também de outras modalidades, né? Pessoal que estava ali já com o pé muito nas artes marciais mistas. Então, muita coisa foi absorvida. A própria baiana, né, a gente chama de baiana na capoeira. Você tem a cabeçada, que era muito forte também no Vale Tudo.
Os golpes de mão aberta, né? Você tem muito golpe de mão aberta, porque antigamente você não treinava com luva, você não lutava com luva, né? Você não tinha essas luvas que nós usamos hoje no MMA. Então o soco era na mão lisa. E quem treina soco sabe, cara, que você quebrar, né, a sua mão é muito fácil, dependendo de quem você está lutando, né? As pessoas defendem, muitas das vezes, golpe com o cotovelo. Eu já vi lutador defender com a testa. Quando você aplica um soco, ele acaba defendendo com a testa. Então é muito fácil você quebrar a mão. Então eles batiam, né, de mão aberta, batiam com essa área da mão, né, chamam de escalada, né, na capoeira também é uma técnica. E vários recursos ali que você pode encontrar no chão. A gente até, né, fala um capítulo lá, capoeira no chão. A capoeira tem chão? Capoeira tem chão, a movimentação no chão ali que você consegue, né, adaptar as lutas de vale tudo. São recursos até mesmo para a defesa pessoal. A levantada técnica, né, um bom exemplo. É um movimento que na capoeira é chamado de negativa, né? No jiu-jitsu, e acredito também que nas outras formas de combate que se desenvolveram ali durante a década de 30, absorveram essas técnicas também. Você simplesmente, né, acaba no chão, você não tem como levantar sem ser atingido ali pelo seu adversário. Então o que você faz? Você quer voltar a luta em pé, né, você faz aquele movimento de levantada técnica, onde você chuta a tíbia do adversário, né? No momento que ele se desequilibra, ele tira, né, a perna que ele leva o golpe, você acaba levantando e está pronto ali para o combate novamente. Mas tem muito dessa movimentação ali, cara, que o pessoal usava muito na década de 30, década de 40, até anos 50 ali. Você tinha tesoura de frente, né? Você tinha muita chave ali que você aplicava no sujeito. A gente chama de raspagem no jiu-jitsu, né? As inversões. Então muita movimentação vem dali. Até no chão, eles aplicavam chutes nas pedaladas, né? A gente vê muita pedalada no joelho, na tíbia, né? Até na cara, quando o sujeito está muito próximo. Tem a luta do Renzo com o Takhtarov, né? Ele aplica uma pedalada, ele nocauteia o Takhtarov. E tem um golpe também, que é um chute circular, se aplica, a gente chama no karatê de Mawashi Geri, né? Na capoeira o martelo, chamado de martelo de chão, onde você no chão, você sentado no chão, você consegue atingir o seu adversário em pé com um chute. Então o Carson usava isso de forma fenomenal, né? O Valdemar, né? Entre outros da época ali, você tem muita documentação nesse sentido. Então muitos desses recursos acabam sobrevivendo dentro do jiu-jitsu, da parte de defesa pessoal, e do vale tudo, né? Que hoje é MMA. O chute oblíquo, né? Que assustou aí o mundo, né, nos pés de John Jones, né? Que é uma espécie de pisão com a perna de trás. O John Jones chegou a lesionar gravemente alguns lutadores do UFC. Isso já era feito pelos capoeiristas no Rio de Janeiro na década de 20. Os chutes ali que o Anderson Silva usava, né, os pisões ali com a perna da frente, de modo muito agressivo, eles também usavam, né, não só na capoeira, mas também no savate, entre outros recursos, na levantada técnica, enfim. Tem um golpe também, né, você está no chão, você acaba usando um chute circular, sentado no chão, para atingir o seu adversário em pé, né? Então, Carson usava muito. O Gurgel usa com o Denilson naquele Vale Tudo do 91. De 91. Né? Você tem também você tem outros lutadores, né? A própria pedalada, né? É uma técnica também que era usada pelos capoeiristas. Enfim, é uma sequência aí de técnicas que foram adaptadas, né? A finta antes de dar a baiana. Você tinha uma finta também muito interessante, né? Quando a gente comecei na década de 90, eu ainda aprendi isso. Você batia a palma na frente do adversário e mergulhava nas pernas. Então você tinha uma quantidade de recursos aí que foi desenvolvido para a capoeira, para os ringues, né? E acabou sendo absorvido aí pelos Gracies e outros representantes do jiu-jitsu também. E antes que alguém venha falar alguma coisa, né, a gente documentou isso, não só
com os documentos de época, né, mas de forma descritiva. Isso foi um método criado, né? A gente não tirou isso da nossa cabeça. Existia um método criado, que era uma ideia desde o século XIX, né, tem início no XX, esse desenvolvimento, acaba virando um método, né, infelizmente esse método acaba se apagando, mas tem toda uma herança, né, uma rica herança aí deixada por esse método que, né, infelizmente acabou morrendo com o tempo, né? Então, o pessoal que tiver mais interesse nessa parte, no livro aqui, a gente tem mais de um terço aqui falando sobre a capoeiragem, e nos últimos capítulos a gente mostra essa influência com diversos documentos, diversas fotos, né, diversos relatos. Tem muita coisa bacana aqui, eu não sei se vai dar para ver direito, mas muita coisa que a gente também não conseguiu colocar no livro, por falta de espaço, né? A gente também coloca no Instagram. O pessoal que quiser dar uma olhada lá no meu Instagram, né, Elton Silva ou Go Jiu-Jitsu-Kan, vai achar muita dessa dobradinha da luta livre com a capoeira, da capoeira com o jiu-jitsu. Então, para quem gosta disso aí, é um prato cheio. Beleza, Elton. Até bom que essa sua resposta ficou mais completa que a da primeira, que deu aquele problema. Né? No final, há males que vem para o bem, né? Tô falando com o pessoal que a gente fez uma live que durou 3 horas e 30 minutos e não sei o porquê, foi cortado as 3 perguntas finais, então a gente está fazendo aqui justamente para repetir essas 3 perguntas finais, só está faltando 2 agora, então vocês vão ver que é uma live mais curta. Essa pergunta é para os 3, Mestre Cabeleira, depois o Eduardo, depois o Elton. Falar um resumo aí, fiquem à vontade para responder, sobre a história da capoeira dentro do Vale Tudo. Pode começar, mestre. Bom, eu queria aproveitar a fala do Elton ali para já exemplificar alguns pontos. A estratégia do chute alto na capoeira é muito recente, porque enquanto era uma forma de combate mais voltada à luta, ela primava pelos chutes mais baixos, até porque as mãos estavam ocupadas com a navalha, com o porrete, enfim. Eu acredito que essa herança passou também para os rings, porque não existiam, por exemplo, treinamentos tão apurados para ter uma velocidade tal de atingir a cabeça de uma pessoa com o chute. Porém, se tu desequilibra primeiro, a pessoa com isso diminui a sua estatura, por exemplo, ao cair no chão, e aí tu aplica o chute, ele vai ter mais eficiência por causa da altura. Né? Se eu consigo chutar 80 km por hora na altura da cabeça de alguém em pé, esse mesmo chute em média altura vai ter uma eficiência maior. Né? Então, eu acredito que essa era uma das situações que provocavam as discussões em relação às regras dos encontros de Vale Tudo, onde os capoeiristas, como o Elton falou, tinham que, às vezes, usar kimono e tinham certas movimentações limitadas. Né? Isso está bem exemplificado no encontro do Mário Aleixo com um dos representantes da família Gracie. Houve uma discussão pelos jornais, eles ficavam, né, acertando e discordando de determinadas situações. Alguns encontros ali foram bastante modificados por essas questões de regulamentos, né? Tiveram um resultado praticamente certo já antes de acontecer as lutas. E isso realmente influenciou na questão de uma nova sistematização da capoeiragem voltada à luta de ringue. A gente acredita que tenha sido esse senhorzinho que conseguiu se aproximar mais desse vertente, porque precisava fazer adaptações. Como o Elton colocou, a capoeiragem então era uma luta furtiva, voltada mais à defesa. E no ringue ela precisou tomar uma feição diferente para ter uma eficácia, né, combativa maior. Infelizmente, os estudos e os treinamentos tentando juntar essas
diferentes modalidades num sistema brasileiro de combate, terminaram por esse período aí. Porém, deixaram marcas tanto na modalidade que se criou, que ficou conhecido como Gracie Jiu-Jitsu, na cidade Jiu-Jitsu brasileiro, Brazilian Jiu-Jitsu, como também na capoeiragem. Também teve a influência dessa organização e sistematização dos treinamentos, também se voltaram para uma capoeiragem mesmo que diferente do gestual treinado então, né? Mesmo que tenha sido da capoeiragem que nós conhecemos como hoje em dia, e que não tem essa intenção de ser voltada para o ringue, né? Enfim, existem movimentos de capoeira que são utilizados no ringue, mas a capoeira como todo não é diferente. Tu não vai reconhecer uma luta de MMA com 5 minutos o cara fazendo movimentações de capoeira, né? Ele vai usar movimentos de capoeira. Mas, quem sabe, ainda tem espaço aí para novos laboratórios e repensar esse pensamento, né? Eu acredito que bons capoeiristas, conversando com lutadores e treinadores de MMA, podem sim extrair dela mais elementos e mais recursos com eficácia e eficiência para ser usado no ringue. Mas precisaria de um estudo e de um treinamento específico para isso. Eu fico triste quando eu vejo nas rodas de capoeira algumas pessoas tentando fazer esses laboratórios durante a roda de capoeira. Isso é uma coisa para a gente fazer em outro horário e em outro local. Fala, Eduardo. Bom, complementando a fala do Elton, do envolvimento dos Gracies com a capoeira, os Gracies deram aula na Polícia Especial, nos anos 30, que foi criada por Getúlio Vargas, uma guarda de elite para, sobretudo, o controle de distúrbios, ou seja, de muito contato físico, né? A tropa para esse fim. E na Polícia Especial, ela era formada por lutadores, atletas, dentre os quais instrutores que haviam sido formados no Exército por Mário Aleixo, que já havia feito uma simbiose entre a capoeira e o jiu-jitsu. E esse convívio foi intenso, né? O Hélio e o Carlos deram aula lá e provavelmente absorveram um pouco desse conhecimento, além de passarem o conhecimento deles, né? Em relação à pergunta do envolvimento da capoeira no Vale Tudo, no século XIX, eu gostaria de lembrar que o capitão Nabuco, capoeirista, grande amigo do Manduca da Praia, o capitão Nabuco era considerado um dos homens mais fortes do Rio Antigo. Ele sobe no ringue para lutar com M. Charles, que era um lutador gigante francês da luta greco-romana. E a notícia da época da luta, ela é um tanto lacônica, né? Mas ela dá a entender que o confronto virou quase que um vale-tudo, né? E o capitão Nabuco vence a luta. M. Charles já vinha já há um tempão vencendo todo mundo que ele enfrentava. E lembrando também que no século XX, o primeiro grande nome das artes marciais no Brasil é o capoeirista Ciríaco, do Rio de Janeiro, que a maioria deve saber, né, vence o mestre de jiu-jitsu Sada Miyako, que era muito experiente em confrontos mistos. Ao longo dos anos 30, tem esses confrontos todos, né, que o Elton falou, o próprio Jaime Martins, que conhecia muito da capoeira carioca, da capoeira baiana, perde para o George, mas se une à Academia Gracie, passa a representar a Academia Gracie. Ele até ganha um apelido da imprensa, o discípulo amado de Carlos Gracie. Ele certamente compartilhou muito conhecimento dele de capoeira com a família Gracie, inclusive nesses laboratórios para tornar o jiu-jitsu mais eficiente. E o Zé Maria, ele que supervisionava os treinos da família Gracie, era uma presença constante no início dos anos 30, ele teria dado aula de capoeira para o Conde Coma, segundo Mário Aleixo. Então, o envolvimento dos Gracies com a capoeira, ele foi intenso e profícuo. Bacana. Vai, Elton, para complementar. Só lembrando, né, que
no início ali do século XX, quando os primeiros estrangeiros, né, chegaram ao Brasil e instituíram aí o campeonato internacional de luta romana. A luta romana era o que seria a luta greco-romana de hoje, né? Você não poderia atacar o adversário das pernas, da cintura para baixo, mas era como é que eu posso dizer? Tinha uma liberdade maior nos movimentos, né? Era um pouco diferente dessa modalidade que nós conhecemos no modelo olímpico. Então, esses estrangeiros, né, a grande maioria da Europa, franceses, eles chegam e começam a divulgar ali, a partir de 1904, um estilo francês, né, de luta que foi desenvolvido na França. E nesses campeonatos começavam a entrar muitos brasileiros, né, só que os brasileiros não tinham treinamento suficiente para poder lutar com esses lutadores, né, lutadores até de renome, né? Você teve campeões mundiais aqui que chegaram ao Brasil, começaram a divulgar essa modalidade através desses eventos, né? E acabaram criando uma raiz muito forte no Brasil, né? É muito interessante, né? Era uma luta em pé, onde você tentava derrubar o seu adversário aplicando técnicas, né, de alavanca da cintura para cima, nunca atacando as pernas, né? Só que esses lutadores também desconheciam o boxe e o boxe francês, né? Seria o savate, a capoeira francesa. E muitas das vezes esses confrontos iniciais entre esses lutadores estrangeiros, eles extrapolavam as regras, né, pré-estabelecidas e viravam ali uma espécie de vale-tudo, né? Então, da forma de grappling, passava a socar, a chutar, né, a bater no sujeito no chão, e a polícia tinha que intervir, né, era uma maior confusão. Com o tempo, os lutadores brasileiros começaram a se desenvolver, ganharam aí técnica para participar desses campeonatos. Um deles era o Zeca Floriano, filho do Marechal Floriano. A gente sempre fala, né, um grande lutador de wrestling, um grande capoeirista, treinava de tudo, né, um grande esportista, boxeador, foi um dos melhores boxeadores da época. Viajava constantemente para a Europa, né, para fazer um camp com lutadores estrangeiros. Enfim, esses lutadores eles começam a se desenvolver e começam a enfrentar esses lutadores europeus, né? E muitas das vezes também a luta com os brasileiros, né, extrapolava ali os acordos, né, pré-definidos e acabava virando vale-tudo. Era onde os lutadores brasileiros usavam a capoeira. Então você tem muito relato ali, né, que o francês estava lutando com o brasileiro e por um movimento ou outro ali que um ou outro achou ilegal, o francês foi lá, deu um tapa no brasileiro, o brasileiro meteu uma cabeçada no peito do francês, ou aplicou um chute, né, aí o francês revidou com um soco. Então acabava virando ali, né, uma espécie de vale-tudo, né, não acordado, e muito da capoeira também foi, né, usado nesses confrontos. Então a capoeira ela sempre esteve ligados aí, né, de alguma maneira a esses confrontos mistos, né, até mesmo na década de 20. O Eduardo falou também, né, no século XIX, você tinha ali alguns confrontos. Lembrando também que os marinheiros brasileiros, né, que rodavam o mundo, você tem diversos relatos na imprensa internacional da época, né, desses brasileiros usando capoeira em diversos confrontos nos portos, seja de Portugal, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos e até do Japão. Você tem relato ali de japoneses lutando com os marinheiros da capoeira. Então, a capoeira, principalmente a capoeira carioca, né, que é um pouco mais antiga, nesse formato de luta, então ela tem uma certa tradição aí, já nesses confrontos mistos, que mais tarde vai ser chamado de Vale Tudo, e posteriormente, né, fica conhecido mundialmente como MMA. Bacana. Agora a pergunta final, né? Antes de tudo, agradecer novamente vocês, fazer a pergunta final e depois um espaço para cada um de vocês dar o recado final. Fazer a pergunta primeiro para o mestre, né? Ele individualmente, e depois vocês dois, que vocês têm uma relação óbvia, muito mais íntima com esse livro, né? Que é o Muito Antes do MMA. Eu gostaria que o mestre falasse, né? Vou fazer a pergunta para vocês três, mas começasse com a resposta do mestre.
o que essa obra, muito antes do MMA, trouxe para ele de novidade, abriu a mente dele para novas informações, enfim, o que agregou dentro do conhecimento dele em termos de capoeira, ele que já é um profundo conhecedor, mas, né, sempre uma pessoa aberta a novos conhecimentos e a passar esse conhecimento para outras pessoas também, como ele fez aqui conosco nessa live, onde ele passou o vasto conhecimento dele para a gente, e para vocês dois, né, depois para o Eduardo e para o Elton, o que diferente que eles fizeram, porque juntando todas as modalidades, as artes que eles falaram, os 3 livros são bem completos, muito antes do MMA, mas como a gente está falando aqui especificamente de capoeira, é muito completo mesmo, a pesquisa profunda que vocês fizeram na parte de capoeira, lógico que todas, mas a gente vai focar na capoeira, porque é o tema o tema do nosso debate aqui. O que tem de diferente? Onde que vocês conseguiram pesquisar? Qual que foi o diferencial que vocês fizeram? Enfim, para vocês terem conseguido fazer uma obra tão completa e tão rica de detalhes, se foi o segredo, foi aonde vocês foram pesquisar, se foi material de fora, enfim, o tempo que vocês gastaram, e a gente só tem que agradecer, né, essa obra maravilhosa que vocês fizeram. Então, queria que vocês falassem na hora de vocês o segredo para vocês terem conseguido tantas informações, né, ter feito uma obra tão rica, os 3 volumes, e primeiro para o mestre, para ele falar o que essa obra trouxe, né, de novidade para ele, né, e a chance de trocar as informações, que eu sei que vocês conversam direto, né, até o mestre na última vez falou que o Elton é mais comunicativo, que o Eduardo é mais recatado, foi até o termo que ele usou, foi bem bacana, que você falasse um pouco também da relação de vocês 3, que talvez tenha se originado depois desse livro. Dos livros. Bom, eu vou começar respondendo a pergunta que você fez para eles. Qual é o diferencial? Foi isso que realmente me chamou a atenção, que é a questão da ligação entre os fatos e o olhar clínico, né, de não estar envolvido emocionalmente por aquilo que está pesquisando. Entre os capoeiristas e as capoeiristas, nós temos uma certa dificuldade, porque a capoeira é muito apaixonante e acaba se colocando um fio sobre as coisas que se pesquisam. Então, a primeira reação, porque eu não conhecia a obra, né? Eu conheci o Elton primeiro e depois o Eduardo, mas não conhecia os livros. Então, nós começamos a conversar sobre os assuntos e me chamou a atenção a conexão dos fatos e a interpretação de uma maneira lógica, de uma maneira racional desses fatos para endossar as teorias que algumas delas eu já tinha também, mas eu não tinha documentação. Então, o trabalho do Elton e do Eduardo é primordial nesse sentido. Contra fatos não há juramentos, né? Contra fotos não tem jumentos. Não adianta teimar se está ali a imagem comprovando a ligação, a comparação não só das técnicas, mas às vezes dos eventos, da ligação das datas, né? uma correlação lógica e bem fundamentada, bem documentada. Isso faz toda a diferença, né? Quando eu tive a oportunidade de ler os livros, então, aí essa sensação ficou mais fortalecida. Em 1984, eu ouvi o nome de Rafael Lotos. E depois disso, eu só fui ouvir de novo conversando com os autores do livro. Então, eu já tinha... tem um camarada nosso, que é um compulsivo por guardar arquivos. Assim que a hemeroteca da Biblioteca Nacional foi digitalizado e disponibilizado o acervo, ele começou a acumular documentos. Então, alguns, não todos, porque tem muita coisa que a gente não teve acesso, mas muitos documentos que aparecem no livro muito antes do MMA, na trilogia, nós tínhamos esses documentos, mas não tínhamos feito a leitura e a decupação dessas informações de maneira tão organizada e transparente, né? Então, só não ver a história escrita com H e com H maiúsculo, que está dentro dessa trilogia, as pessoas que têm algum tipo de interesse de
não ver a história, né? E divulgar algumas histórias com E minúsculo por alguma razão que a gente desconhece. Porque muitas pessoas, ao lerem, ao comprarem um livro antes de ler, fazem críticas e têm reações até contrárias. Imediatamente terminam de ler qualquer um dos volumes, essas críticas desaparecem e só vêm os elogios, porque é muito bem fundamentado, né? Então, eu quero aqui agradecer mais uma vez aos autores, porque antes pareciam devaneios de um aprendiz, né? Tudo que eu falava sobre, eu perguntava, né, para os grandes mestres da capoeira, que continuam sendo grandes, porque não se diminui a história do que fizeram, mas eu não tinha as respostas que praticantes de outras lutas, né, que não são capoeiristas de carreira, que não são mestres de capoeira, mas que tiveram o cuidado e o interesse de pesquisar profundamente, principalmente um hiato ali, uma parte da história da capoeira que não se sabe se por esquecimento ou propositadamente, e foi colocada de lado nessa epopeia que é a formação da capoeira no Brasil. Então, meus camaradas, muito obrigado. Também obrigado ao Floresta aí pela oportunidade de levar o nome da capoeira, que essa é a nossa missão, né? E volto a insistir que nem eu, nem os autores da trilogia têm qualquer interesse de bagunçar a história da capoeira, ou pelo contrário, né? Essa obra aí, ela vem acrescentar aí muito, muito, muito sobre vários aspectos que estavam adormecidos na historiografia oficial. Então, essa é a minha impressão sobre essa trilogia. E fora que ganhei amigos, né, preciosos, que isso tem um valor inestimável e é isso que a gente carrega de bom na vida, né? Então, mais uma vez, obrigado, e obrigado pela oportunidade aqui de falar um pouquinho sobre essas dúvidas que a gente tem sobre a capoeiragem, que as perguntas é que nos fazem buscar as respostas, né? Obrigado, mestre. Vai lá, Eduardo. Mestre Cabeleira, eu que agradeço a oportunidade de assistir às suas explanações, que enriquecem ainda mais o nosso trabalho e a história da capoeira. Bom, o que norteou nosso trabalho foi, basicamente, humildade. A gente começou já pensando, nada sabemos ou o que sabemos pode estar errado. E uma sede de conhecimento imensa. A gente tinha muita vontade de saber o que realmente aconteceu para que o Brasil se transformasse numa potência das artes marciais, principalmente no começo do MMA. Então, não temos torcida. Ah, esse lado é melhor, aquele ali é pior. Não temos esse problema, não temos nem amor excessivo por alguns personagens ou ódio. Não somos haters nem lovers. Então, a gente esbarrou com a capoeira em vários momentos. Pesquisando sobre o Conde Coma, descobrimos o Lotus. Oh, quem é esse Lotus aí da capoeira que iria lutar com o Coma? O Coma chegou a desafiá-lo num teatro onde ele descobriu que tinha um capoeirista. Fomos pesquisar, descobrimos que o Lotus ele é o pioneiro da sistematização da capoeira no século XX. Inclusive colocando em prática, não só na ideia, mas colocando em prática. E achamos, então, inevitável a luta do Sadamiaco com o Ciríaco. Ficamos muito curiosos, pô, mas essa capoeira que derrotou um cara do jiu-jitsu, como é que foi isso? E com isso a gente ficou cada vez mais curioso, descobrimos o envolvimento do Zeca Floriano, um lutador, um esportista muito versátil. Ele é provavelmente o primeiro brasileiro a abrir uma academia de capoeira, a ensinar capoeira, isso ainda na primeira década do século XX. E com isso veio uma curiosidade imensa. Que capoeira é essa do Rio de Janeiro, que a gente só viu alguma coisa, às vezes no colégio, às vezes em uma leitura aqui ou ali, Maltas, e descobrimos que o Rio de Janeiro do século XIX foi a capital da capoeira. E era uma capoeira, assim, forjada nas ruas, nos becos do Rio de Janeiro imperial,
uma capoeira que tem que ser eficiente, senão o lutador morre. Era muito comum, os jornais noticiavam a morte de capoeiristas nas brigas entre maltas, brigas com a polícia. Então, a partir daí, fomos aprofundando nosso estudo sobre a capoeira, as técnicas, que técnicas eram essas, cabeçada, uso de navalha. E, para nossa surpresa, descobrimos que já tinham obras sobre a capoeira ainda no século XIX, o Odissê, por exemplo, e no século XX, o livro do Zuma, 1928. Então, foi meio que por acidente que a gente descobriu a capoeira e foi uma descoberta muito agradável, muito, muito curiosa, né? Foi basicamente assim, Floresta. Beleza. Show de bola. Vai lá, meu amigo Elton. Então, primeiramente, nos colocando aí como grandes amantes aí da história das lutas, sem nenhum tipo de preconceito e sabendo que nós não somos ninguém na fila do pão, né? Então, a gente está sempre aprendendo. A gente aprende muito aí com Cabeleira, né, com o mestre GG, entre outros mestres e até pessoas que não são mestres, mas acabam contribuindo de alguma forma para a gente juntar esse grande quebra-cabeça. E não só a capoeira, né, mas a capoeira é uma das partes, né, do livro assim, que foi uma grata surpresa para a gente. E poder ressurgir, né, com alguns personagens, como o Maraleixo, que eu sempre falo, né, eu acho que sem o Maraleixo muita coisa não existiria hoje. Foi o Maraleixo que fez uma verdadeira cruzada pela capoeira nas primeiras décadas do século XX. Ele dá uma sustentação para que outros personagens apareçam, né, e continuem esse trabalho, e esse trabalho vai se estender, né, na capoeira em todo o Brasil. É impressionante, né, o que esses personagens fizeram lá atrás, e você parar para pensar, e você parar para ver, né, o quanto isso ia influenciar no futuro. Então, para a gente foi muito grato, e espantoso, ao mesmo tempo, de saber que personagens como o Maraleixo, que tem uma importância não só na história da capoeiragem, mas na história do jiu-jitsu, do Vale Tudo, o Maraleixo é um monstro gigantesco dentro da história das artes marciais do Brasil, e ele não tem sequer uma página no Wikipedia. Então isso aí também nos assustou muito. Né, o próprio Rafael Lotos, né, origem humilde, né, ligado ali, né, ao movimento negro da época, um grande educador, né, das formas físicas, conseguiu ali, né, abrir a primeira escola de capoeira para testar ali o seu método, né, o método de ensino. É bom lembrar que as propostas de método de ensino da capoeira existem desde o século XIX, como o Eduardo falou. Tem o ADC de 1885, hoje nós sabemos que tem livros mais antigos, talvez, né, perdidos para sempre, mas quem sabe um dia, né, mas sabemos que existem formas de ensino ali da capoeira muito mais antigas que o ADC. Então, existia essa proposta, mas o Lotus, além, né, de apresentar uma proposta, ele coloca em prática ali a proposta, ele abre uma academia numa das avenidas mais movimentadas do Rio de Janeiro. Então, tinha diversos alunos, e muitos desses alunos aí também acabam tendo uma forte influência no trabalho de outros personagens aí muito conhecidos, né, na capoeira do Brasil e até a nível mundial. Então, eu acho que a humildade, né, e essa fome, né, de querer preencher esse vácuo, né, que acabou ficando aí na história da capoeiragem e, de certa forma, né, do Vale Tudo no Brasil. Eu queria também deixar aqui a minha homenagem ao Eduardo, né, foi uma pedra fundamental nesse trabalho. Essa caminhada que a gente tem aí durou 5 anos e alguma coisa, mas a gente já se conhecia de alguns anos atrás. Então, esse companheirismo nosso aí só
né, só vem aumentado, só tem crescido. Né, tem o Eduardo hoje como uma pessoa que eu considero um grande amigo. O Mestre Cabeleira, né, infelizmente a gente não conheceu o Mestre Cabeleira antes do trabalho, acho que enriqueceria em muito aí o nosso trabalho, mas tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, né? Então eu quero dizer aí que eu também sou muito grato aí por poder, né, fazer parte aí dessa roda de alunos, de discípulos, né, de companheiros aí do Cabeleira. Fui muito bem tratado pelo Cabeleira, pelos seus alunos lá do Grupo Camará, pessoas excepcionais, né? Eu só tenho a agradecer. Foi uma semana que eu fiquei lá, que foi uma coisa assim que eu vou levar para sempre. E falar que muito do que o Cabeleira fala aí, né, para a gente ter uma grande importância, não só devido, né, ao conhecimento, não só da história da capoeira, mas da história da luta em geral, e desse sincretismo militar, né, com as lutas. A luta historicamente, ela sempre, né, esteve ali alinhada de alguma maneira, né, nos projetos militares, ao mundo militar. O Cabeleira levanta muito bem, né, cria, né, algumas hipóteses aí, e muitas das hipóteses do Cabeleira, né, muita gente acha loucura e tal, a gente, com o tempo, a gente consegue ali fazer essas conexões. É impressionante onde tudo isso pode chegar. Então, eu só tenho a dizer aí que muita gente ainda pode surpreender muito com muita coisa que vem aí pela frente. Isso aí também, em grande parte, aí, aos conhecimentos do Mestre Cabeleira. Então, uma visão muito ampla de luta, de história, de geografia, né? Enfim, cara, são anos aí, né, na formação de um verdadeiro mestre. Então, Mestre Cabeleira, ó, tenho só que agradecer por fazer parte aí desse grupo, tá com vocês aí. E agradecer também, né? Pois não. Eu tenho um pedido, cara. Para de mentir assim, cara. Não é não, cara, não é não. Muito obrigado. Mas olha, somos todos curiosos e vamos colaborar aí para mais gente ter acesso ao conhecimento, que isso é importante. Vamos sim, mas a gente divide muita coisa em off ali, cara, então, para mim, uma experiência assim fenomenal. Agradecer também, Floresto, você é um cara que, né, pra gente é um irmão, um cara que ajuda a divulgar aí todos os canais, todas as artes marciais, né, não tem nenhum tipo de preconceito, preferência, e, cara, continua sendo assim, esse sujeito, gente boa, né, original. A gente vê muita gente aí, né, falta um pouco, né, você vê muito personagem, né, nesses canais de YouTube, Instagram. E você não, cara, a gente vê que você realmente é essa pessoa do bem, essa pessoa que quer fazer um trabalho, e um trabalho muito profissional. Então eu digo também, né, continua assim, cara, que uma hora você tropeça em alguma coisa, que alguma coisa pode ser grande, né, e fazer o seu trabalho brilhar cada vez mais. Então só tenho a agradecer também, agradecer o pessoal também que tem nos apoiado aí nessa caminhada aí. Obrigado, e falar a fala final aqui da minha parte, realmente eu só tenho que agradecer, né, que juntando aquela primeira parte com essa, acho que essa aqui foi até mais rica do que a segunda, porque ao todo a gente bateu o recorde da luta do mestre Hélio com o Valdemar Santana, que deu mais de 3 horas e 40 aqui. Então, eu só tenho que agradecer a todos vocês, ao Mestre Cabeleira, a você, Elton, a você, Eduardo, por essa aula que a gente teve, né, que olha, o interessante, como eu falei naquela última vez, o passeio que a gente fez pela história do Brasil, né, falando desde a época da escravidão, sobre o Rio de Janeiro antigo, sobre um monte de situações de geografia, né? Então, a fala que o mestre falou sobre a origem da dança na capoeira, que muita gente tem uma versão, ele colocou a versão dele, que eu acho extremamente plausível, e a partir de agora, dentro da minha visão, eu creio que aquela seja uma visão que eu pensava que era aquela versão antiga, né? E eu acho que ele conseguiu, falando e contextualizando com a história, né? Eu penso que tem muito sentido exatamente o que ele falou. Então, assim, foi uma aula de história. E a capoeira é, como eu falei, algo nosso, né? Algo que é um patrimônio do Brasil que a gente tem que abraçar e cuidar com carinho, porque é algo que está dentro da raiz da nossa história. Então, assim, eu só tenho que agradecer a vocês e também o desprendimento, né, de poder
passar, né? Vocês são os detentores da sabedoria dentro desse assunto e tem a humildade aí de passar para a gente. Isso é uma coisa muito bacana. Acho que o mais rico de todo esse processo é vocês terem passado adiante algo que daqui a 100, 200 anos vai ser utilizado aí por estudo para pessoas de outras gerações que vão saber como é que foi a capoeira, graças a muita coisa que está na sua obra, Elton, na sua obra, Eduardo. E essa live também, daqui a 100, 200 anos, vai estar salva aí e alguém vai visualizar ela e ver, né, contextualizar como é que era aquele momento no nosso Brasil. Então, só tem que agradecer. Acho que o mestre queria falar mais alguma coisa, né, mestre? Sim, só para evitar futuros mal-entendidos, o que eu falei em relação à dança na capoeira é a minha observação sobre os fatos. Não quer dizer que outras pessoas não possam ver de maneira diferente e acreditarem naquilo ali, né? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade do convívio e também de estar nessa live para apresentar uma nova teoria para que as pessoas repensem sobre suas certezas, né? Essa aí é o aprendizado diário que eu tenho tido contato com o Elton, com o Eduardo, né? E, enfim, que a gente precisa sempre repensar nossas posturas e estar aberto aos novos conhecimentos, né? Isso é que faz a humanidade evoluir. Então só tem que agradecer. Quem quiser dar um recado final, rapidinho. Muito Lindos obrigado. Três. Quem quiser manter contato conosco, né? Eu estou lá no Instagram, Elton Silva, Gosto de Tsukan, Mestre Cabeleira, né? Mestre Cabeleira. E o Eduardo está como muito antes da MMA. Se o pessoal quiser fazer contato com a gente lá, pode ficar à vontade aí que a gente responde. Tranquilo. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Forte abraço. Abraço aí, Mestre GG. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.